Olá, tudo bem? Que bom poder contar com você agora nesse novo momento do DoutorCast. E hoje o tema para a gente falar é um pouco sobre saúde mental. E é um prazer para mim estar hoje com uma grande convidada, que é a psicóloga Maria Estela de Cerqueira Lima Guimarães. Meu Deus, mas que nome comprido! Tá parecendo o nome de Dom Pedro I. Mas olha, não é só psicóloga, você se formou também na área de direito. Isso. Não, primeiro direito ou primeiro psicologia? Primeiro direito. Mas por quê? Porque direito te deixou muito doida? Como é que é? Olha, falta de opção. Falta de opção? Não, foi na época eu acho que na verdade, inclusive, ela é casada com um grande amigo, né? Que é formado também em direito, o juiz, Dr. Flávio Fenoglio. Então conta, eu acho que ele enlouqueceu você falou, não, eu vou... Ele colaborou, mas não foi determinante. Mas olha, a psicologia é uma área extremamente importante. Eu sou cirurgião, e o cirurgião é um cara meio prático. Ele, isso aqui é sim, não... não tenho meio termo, não quer muita conversa, não gosto de consultas muito longas, mas eu tive que reaprender que a parte de psicologia é extremamente importante. E eu venho valorizando isso, inclusive na minha pauta, na minha fala, e agora isso se tornou muito mais importante, por isso eu te convidei. Então, eu queria falar que a Maria Estela, ela é formada em Direito pela PUC de São Paulo, né? E depois ela acabou se formando em 2008 em Psicologia. Ela fez especializações em atendimento psicológico, em Psicologia Comportamental, também no atendimento de pessoas com dislexia e atendimento de dificuldades escolares em Psicologia Comportamental. Então, além disso, ela é advogada, ela é psicóloga e ela é mãe. Conta aí, como é que é essa vida doida? Assume tudo, né? Aí não tem jeito, né? Só fazendo psicologia mesmo. Conta aí. É bastante coisa, né? Bastante coisa. Cabe. Mas é que mulher faz várias coisas ao mesmo tempo, né? Multitarefa. O homem não consegue fazer isso nem a pau, né? Para eu encontrar uma caneta, se ela não estiver na frente do meu olho, eu não encontro, né? Eu não consigo escrever e falar. É complicado essa vida, mas parabéns a vocês mulheres que conseguem fazer múltiplas tarefas. Bom, queria começar ouvindo de você um pouquinho sobre como você vê o aumento da ansiedade agora em relação à pandemia. Nós estamos em 2021, em maio, e a gente notou que desde o ano passado os estados de ansiedade eles afloraram, estão à flor da pele. Comenta um pouquinho pra gente, por favor, Maria Estela. Primeiro, muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui, muito legal. Isso é muito bom. Muito bacana mesmo. O nome é grande, como de rainha, estou me sentindo uma rainha aqui dentro. Dom Pedro I. Muito obrigada. A gente estava vendo mesmo um aumento da ansiedade, desses estados de ansiedade, porque ninguém esperava que a gente fosse passar mais de um ano. Então, as nossas expectativas eram de um ano e a vacina vai chegar logo. Exato. E mesmo chegando, a gente ainda não conseguiu mudar totalmente a realidade. Sim. É verdade. E no comecinho a gente não estava preparado para um ano, né? Fique em casa, vamos dar um tempo. E estamos indo para 2. E a gente está indo para o segundo ano. E quem sabe, eu acho que ainda vamos ficar igual o H1N1. Tendo casos aí durante 2, 3 anos esporádicos com redução, com não sobrecarga do serviço de saúde, mas ainda com risco para a população. É verdade. E isso pegou todo mundo, né? Esse estado de ansiedade pegou todo mundo, da criança mais nova ao mais idoso, todos foram atingidos. Mas conta para mim, você atende mais adultos ou crianças? Eu me preparei para atender criança. Quando eu estava na faculdade, mas não bastava só os que você tem em casa, não? Não. Aí não bastava ter só aquela criança mais velha lá que eu conheço, que é o Dr. Flávio. Não, era pouco. Era o negócio mais. Dela. Aí tem que ter uma creche, então. Eu queria mais mesmo. E comecei a me preparar para isso, para atender criança. Mas quando eu cheguei no consultório, aí como profissional, né, fora da faculdade, eu me deparei com um problema muito sério.
que é o cuidado com os pais. A gente tem um telhado cheio de goteiras. Não é só no Brasil, é no mundo inteiro. O problema é que isso reflete na vida das crianças. De maneira direta, isso... Muito direta. E sempre em todo o atendimento que você dá para a criança, você observa ou pergunta um pouco sobre a estrutura familiar? Sempre. Antes de começar o atendimento com a criança, é feito o atendimento com os pais. E depois com a criança. A gente precisa observar uma coisa... em relação à infância, é que ela passa, mas a criança permanece. Então, a gente leva todos os problemas... Criança de 18 anos fala, meu bebê, né? Eu sei como é que é. Não, só a gente traz muito problema da infância, problemas que a gente não sabe identificar a causa, não havia condição de falar, não havia como se expressar. E essas emoções, elas permanecem e causam problema na vida adulta. Então, foi a minha dificuldade. Tratar da criança é até fácil, mas quando a criança muda, os pais tiram da terapia, porque já não é muito interessante que a terapia se volte para eles. E uma das coisas que a gente nota é que falar sobre o problema e ter orientação sobre como conduzir isso, e daí precisa necessariamente de um profissional da área, alguém que esteja centrado ou entendendo, inclusive, como isso modifica a mente. Sim. Até porque hoje a gente fala muito sobre neuroplasticidade. Exato. Imagina, as agressões que acontecem na infância repercutem, inclusive, na forma como vai funcionar o cérebro na idade adulta. As agressões que são cometidas contra a mãe durante a gestação, não é só essas daí, a inundação de cortisol no corpo da mãe. Mais ainda, até durante a gestação. Isso pode repercutir na vida da criança. Sim, todo o sistema neurológico, o sistema límbico está sendo formado lá. Qualquer impacto. Eu tenho estudado bastante sobre a parte de neuroplasticidade, sobre ações hormonais, e o que a gente nota é que existem regiões do nosso cérebro, me corrija se... Aí eu vou te corrigir. Não, fique em paz, porque você é da área. Eu sou, quando se trata de psicologia, eu sou mais um fuçador, eu quero aprender, eu sou sedento por aprendizado. Mas o sistema límbico, a gente tem muitos hormônios, e se você agride demais, aumenta alguns hormônios. Se você traz prazer, você aumenta outros. Dopamina pode dar sensação de prazer. Sim. Mas também o cortisol, que é um hormônio ligado ao estresse, ele pode também aumentar frente a agressões. Exato. E as emoções estão diretamente envolvidas com exatamente, exatamente. E você pode ter então um desequilíbrio que antes é psicológico, se transforma em físico, para você ver. Sim. Como isso é interligado. Não dá para você entender a mente e o corpo como coisas isoladas. Então isso é uma das coisas que me impulsionou a tentar ver um pouco sobre a parte de psicologia. Então é um cirurgião querendo se meter com psicologia, com psiquiatria, mas porque eu acho que depois de 20 anos trabalhando como médico, eu em algum momento eu ia ter que aprender isso, né? Eu ia ter que entender. Psicólogo, em algum momento tem que passar para prestar mais atenção. Para entender que o organismo não é uma coisa simplesmente só físico ou só mente. Então, isso é extremamente importante. E fala para mim um pouquinho sobre o seu atendimento e se você nota, por causa da pandemia, um aumento da incidência de pensamentos de morte e ideações suicidas. Isso é mais comum entre os adolescentes, menos entre as crianças, mas muito comum entre os adolescentes. E eu ouso imaginar, afirmar que isso é desencadeado pelo tédio. As crianças agora não têm muito o que fazer, os adolescentes não têm muito o que fazer. Tá todo mundo no desespero, a rotina alterada. A rede social influencia isso? Muito. Conta pra mim então, conta pra gente, mostra, fala dos seus segredos, tudo que você aprendeu aí. Pensar que tudo isso, todas as informações que as crianças e os adolescentes recebem das redes sociais tem um prazer imediato, é muito rápido. Eles estão constantemente sendo estimulados a ter prazer. Só que prazer demais também cansa. E aquilo ali deixa de ser produtivo. E prazer demais pode causar dependência também? Causa, sem sombra de dúvida. Uma das coisas que a gente fala, dependência, por exemplo, a dependência
né, dos materiais eletrônicos, de ver ou dar um touch na tela. Isso é um problema, porque por muitas vezes gasta-se muito tempo com isso e deixa de gastar tempo com coisas que são extremamente importantes. A recompensa imediata, né, dos eletrônicos. Eu entendi. E é muito fácil, mas entedia rapidamente também. Entedia, mas assim, às vezes pode não achar saída. Porque quando a vida normal, ela não traz tanto prazer imediato, a fuga para o eletrônico acaba acontecendo, é isso? É isso. E a vida deixa de ter prazer porque a pessoa não se conhece, ela não sabe exatamente aonde está o prazer. Olha o problema da pandemia hoje. Você colocou dentro de casa, vamos tomar uma família de 4 pessoas, pai, mãe e 2 crianças. Você coloca 4 pessoas que estavam afastadas durante o dia, crianças que ficam na escola num período, no outro período elas têm inglês, esgrima, alemão, enfim, elas estão tomadas de atividade. A mãe trabalhando o dia inteiro, o pai trabalhando o dia inteiro, aquele momento à noite, o tal momento dos 15 minutos de qualidade. Banho todo mundo falava antes, vou contar uma historinha na hora de dormir. Exatamente. Banho e cama e acabou. E hoje não, hoje essas 4 pessoas estão convivendo. Então você tem problema entre marido e mulher, problema entre mãe e filhos. Ou vai passar de 4 pessoas, vai passar para 5, né? Ou vai passar para 5, 6, ou então vai dar separação, né? Não sei como é que é isso lá que é um efeito positivo da pandemia. Muitos casamentos ficaram muito mais fortes, alianças se fortaleceram durante esse período, enquanto que outros só manifestaram a fragilidade. A fragilidade já anterior. Eu não acredito muito que, isso eu vi, inclusive o pastor da minha igreja, o pastor Carlito, falar essa semana sobre que a pandemia ela não destroçou casamentos ou causou separações. Ela só trouxe à tona problemas anteriormente já construídos ou já estabelecidos. Bom, o que aconteceu é que a proximidade fez com que a coisa ficasse mais aflorada. Exatamente. Então, mas isso precisa de tratamento também. Na área quando a gente fala de pandemia, existem pessoas que fazem, inclusive, terapia familiar, fazem de casal. Tudo isso é extremamente importante, porque todo mundo acha que, eu sou normal, eu não tenho problema psicológico. Até a página 2. Eu sou até a página... Mas na página vai ter 500 páginas, mas na página 2 já fala sobre isso? Na página 2, meu Deus, já na introdução do livro já tá lá. Loucura total. Sim, não é fácil, né? A gente juntar 2 histórias de vida, que é do pai e da mãe, né? A gente tá falando de uma família monogâmica, juntar essas 2 histórias de vida, transformar essa história em uma só e ainda ter filhos. Serão mais 2 histórias diferentes correndo em paralelo com a história do casamento. E uma das coisas que eu tenho preocupação com a pandemia é que tipo de história que eu vou construir com os meus filhos durante a pandemia, porque eles dentro de casa, eu falo, meu Deus, vocês não vão ficar na TV e nem no computador o dia inteiro, eu preciso ter histórias. Então talvez o que eu fiz? Seja a melhor história. Mas eu tive histórias dentro de casa, onde durante a pandemia, e daí muita gente fugiu dos apartamentos exatamente por causa disso. Lá em casa, por exemplo, eu montava barracas de acampamento no quintal de casa e falava, vai todo mundo dormir na barraca ou na garagem, mas para ter histórias de vivência que não fossem totalmente ligadas à rede social, ao celular e a tudo mais, né? Mas para fazer isso, o pai e a mãe precisam estar dispostos também a abrir mão de alguns comportamentos já estabelecidos, se modificar, aprender a se conhecer um pouquinho melhor e estar à disposição das crianças. Mas de qualquer modo, olha só, um estudo realizado pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro revelou um aumento de 90% nos casos de depressão. Já o número de pessoas com crise de ansiedade e sintomas de estresse agudo praticamente dobrou entre março e abril de 2020. Se em março e abril de 2020, esse trabalho já está atrasado, porque se eu vou falar, o pessoal da assessoria aqui, tá me mandando aqui um trabalho já tem um ano já está ultrapassado hoje. Mas se aumentou o dobro nessa época, imagina agora, com essa história de que fecha, agora abre, agora vai pra escola, não, na escola pega, não, volta pra casa, não, eu não posso, o meu vizinho tá com o nariz correndo, e aquela ansiedade, o fulano parente morreu, tá entubado,
que estresse maluco. Esse é um estresse que não está sendo administrado, nem pelos adultos e nem pelas crianças. Isso nos preocupa bastante. E ainda existe a psicofobia. Fala um pouquinho sobre psicofobia, vamos lá. Já que é para comentar, né, sobre coisas importantes, fala aí. Realmente não é um período dos melhores, mas é uma crise. Uma crise é uma oportunidade incrível para a gente aprender a viver em sociedade. E isso é o papel da psicologia. Esse é o papel da psicologia, trazer o lado bom, às vezes, inclusive, do momento de sofrimento. Sempre tem que ter. Tem que ter. Né? A função da gente na Terra é melhorar os problemas, não piorar. Né? É verdade. A gente está aqui para isso. Toda vez que acontece um período de crise deste tamanho, que abarca a sociedade inteira, não deixa ninguém de fora, é comum as pessoas começarem a sofrer de cara. Então, 90% das pessoas apresentam sinais de depressão, de estresse agudo. Com o tempo, isso tende a ficar um pouco mais tranquilo, né? A dar uma baixada. A gente vai adaptando, A gente vai adaptando. Mas a gente adapta para um tempo, para um período. Ultrapassado esse período, porque as pessoas também têm um limite ali, né, de tolerância em relação a isso. Ultrapassado esse limite, a gente começa a receber notícia de coisas muito graves acontecendo. Então, crianças que são espancadas, as pessoas que brigam na rua, o furo, o isolamento, tudo isso é tratável e é resultado dessa depressão, dessa ansiedade e desse tédio imenso causado pelo desconhecimento de si mesmo. Então é importante, talvez, então, uma continuidade de acompanhamento. Sim. Não dá para achar que vai resolver os seus problemas com uma consulta em psicologia e pronto. Os seus problemas não é Matuna Matata. Eu acho que é bem isso, né? E a gente tem na psicologia um conceito assim mais... o pessoal tá rindo aqui no estúdio, ó. Não porque posso, eles são da geração. É a geração que vocês estão vivenciando, né? Mas eu não tô tão velho assim, tá bom? Eu assisti, tá bom? Mas ele tava ao lado. Então, a gente tem na psicologia... como certo que o pai e a mãe de vários filhos são pais diferentes e mães diferentes para crianças diferentes. Cada filho tem um pai e uma mãe, embora sejam a mesma pessoa, o mesmo homem complicado. E a mesma mulher. Tá bagunçando minha cabeça. Então, mas esse é um princípio interessante porque assim, a gente evolui, a gente muda, a gente sofre pressão externa, sofre pressão interna, sofre modificações no corpo, o organismo vai se modificando, as crianças vão crescendo, vão deixando de ser crianças e o acompanhamento psicológico ajuda a gente a ultrapassar esses momentos todos, que são crises, né? Não são desastres, mas são crises da existência. Existe eu acho que alguns pais tentarem isolar o filho das realidades dos problemas do mundo, isso faz com que eles não ganhem experiência e no futuro possam vivenciar maiores problemas em relação a problemas no trabalho, problemas na vida. Crianças que são extremamente protegidas pelos pais, elas apresentam isso? Apresentam. As crianças, desde bem pequenininhas, bebezinhos de berço, elas já são capazes de entender o ambiente. Elas sabem o que está acontecendo e que está acontecendo alguma coisa errada. A gente tem por tendência a evitar que as crianças saibam, sejam comunicadas daquilo que está acontecendo. Isso é um problema, porque elas continuam sabendo o que está acontecendo. Elas sabem que o papai e a mamãe estão brigando, elas sabem que a vovó não apareceu nunca mais, elas sabem que elas estão indo ao médico com muita frequência. Então, elas sabem que tem alguma coisa errada. Comunicar adequadamente para elas permite que elas tenham a oportunidade de aprender a lidar com essas dificuldades e que se tornem mais autônomas e mais independentes. Porque em algum momento os pais não estarão. Se a gente seguir o curso normal da vida... A gente vai antes que eles. Os pais vão antes. Esse é o ideal. E a ideia é transformá-los em pessoas que possam sobreviver aos pais e muito bem. Mas em um determinado momento da nossa história recente, nós tiramos as crianças de cena. Então, elas passaram a ser mais protegidas. Você veio ao mundo para ser feliz. Você é perfeito. Você é lindo. Você é maravilhoso. E quando cai na vida real, não é assim.
aí a coisa fica feia. Exato. Aí você fala, meu Deus, por que eu tô aqui? Né? A primeira resposta para o torta. ônibus que eu quero descer. Exato, a primeira resposta torta já é motivo de infelicidade. Eu faço uma dinâmica no consultório, que é pegar uma pena, um pedaço de papel e dar um caderno para o meu paciente e fazer ele fazer essa pena ficar lá no alto durante muito tempo. Aí tem hora que o braço cai, né? Que dói. Imaginando a pena como a felicidade, esse é o trabalho da gente. Se você se empenha muito em conquistar aquela felicidade, você esquece de todo o resto e fica esgotado emocionalmente. Não dá para fazer isso, não dá para perseguir. Às vezes o objetivo muito inalcançável, isso é ruim, né? É péssimo. Seria mais importante a gente ensinar para as crianças que a felicidade ela é episódica. Ela vai acontecer de pouquinho na vida. Ela não vai acontecer. Você contínua. imagina então que talvez a gente perdeu um pouco a ideia de vida simples também, porque a vida simples era mais fácil ser alcançada. Uma vida onde a tranquilidade, o prazer da vida familiar, tudo isso pode se perder se a gente não tiver esse foco. E isso aumenta o sofrimento. Aumenta muito. E a descontinuidade, né? A gente não sabe por que a gente está aqui, qual é a função. As pessoas perderam essa ideia, mas vamos imaginar, sua camisa feita de algodão. Se a gente dá um passinho para trás, onde você comprou? Só aí já tem o vitrinista, a vendedora, a pessoa que faz a limpeza do local, o transportador. E se você for recuando, você vai ver quanto você está ligado com o mundo inteiro. Então, essa perda dessa noção... Existe uma teoria de que você está ligado a qualquer pessoa do mundo numa distância de 9 pessoas. É isso? É verdade isso? É verdade. É verdade? Deixa eu ver com os meus assessores. É verdade ou não? É verdade. Pô, 9 elos. Cadê a cultura? É verdade? É verdade. Então eles falaram que é verdade, e é então sensacional isso. Porque se a gente conseguir fazer esse caminho inverso, a gente vai ver que a gente não está ligado. Em relação a qualquer pessoa, tem 9 pessoas no meio. Mas a gente está ligado ao mundo inteiro. Pensar que a sua camisa pode ter sido o algodão plantado na África, a sua camisa ter sido feita na China e vendida no Brasil. É fantástico, não é? Se por um lado isso é fantástico, também me dá medo, porque nós estamos a 9 pessoas de alguém que está com Covid, não é isso? E daí, uma das nossas falas é sobre Covid e ansiedade. E isso desespera, né? Porque uma criança de pequena idade, exposta a um noticiário contínuo. Morreram 14 mil pessoas, morreram 19 mil pessoas. Cuidado, você sai sem máscara. 430 mil no país. Meu Deus. Ela olha e fala, minha mãe e meu pai são os próximos. Ela não tem ideia, né, do que isso representa. Esse medo do risco e o medo contínuo, né? E sabe que assim, eu sou cristão, acredito plenamente no que a palavra de Deus fala, e ela fala sobre ansiedade. Eu falo que um dos versículos que está lá em Filipenses reporta sobre psicologia. Ele fala sobre não andeis ansiosos por coisa alguma, antes sejam os seus pedidos conhecidos diante de Deus pela oração e súplica com ação de graças. E daí, quando você descarrega isso diante de Deus, daí a paz que excede a todo entendimento guarda os corações e os sentimentos em Cristo Jesus. Que eu falava assim, meu Deus está falando sobre psicologia. Tá falando sobre, olha, descarrega aquilo que você está sentindo, mas fala, olha, eu vou descansar. Então, que é o trabalho que a psicologia faz. Então, eu acredito plenamente no papel da psicologia, trazendo e resgatando esse tipo de sensações e de redução de sofrimento. Mas muita gente não procura porque tem medo ou vergonha ou, como eu estava falando, da psicofobia. Ah, não, psicologia é para louco. Se meu marido procurar psicólogo, ele vai se separar de mim. Se meu filho for ao psicólogo, vai começar a brigar comigo. E não é essa a função, não é esse o fim da psicologia. Conseguir que você resgate as ferramentas que você tem para viver melhor. Se você vai se separar da sua esposa, é uma decisão pessoal, não é uma decisão tomada dentro do consultório. Então não jogue a culpa no psicólogo, tá bom? A culpa continua sendo sua. Exatamente. Bom, vamos lá. O nosso país, antigamente eu ouvia que era o Brasil foi considerado o segundo país mais otimista, se eu não me esqueço. Depois de um tempo, a gente agora, até por questões políticas,
do qual inclusive eu faço parte, eu vejo que as pessoas estão tão ansiosas que, segundo eles falaram que o país, hoje o Brasil já era o país mais ansioso do mundo, é natural, e não dá para falar que o nosso país está tudo acabando. Nós temos um país bonito, com pessoas que são, assim, pessoas generosas. Eu nunca vi. A gente vai viajar para muitos países, eu não vou citar o nome dos países, mas onde as pessoas são maltratadas por serem estrangeiros. Eu nunca vi um país tratar tão bem o estrangeiro como no Brasil. Muito pelo contrário, extremamente receptivo. Extremamente receptivo. Um país que está de coração aberto para receber outros povos. Um desses povos são os povos libaneses. Hoje tem mais libanês no Brasil do que no Líbano. Né? Então, mais japonês fora do Japão. Mas a gente recebe todo mundo, a gente tem portas abertas, um país que ele está aberto a receber, a amar outras pessoas, mas mesmo assim, diante de tudo isso, e eu acredito que a pauta política, ou a pandemia, ou o status econômico, tudo isso tem convergido para que o país apresente um impacto de depressão ou de maior incidência em depressão em toda a América. E isso é um terror, porque nem todo mundo tem acesso à psicologia. E é exemplo daquilo que você falava no início, né? Que psicologia e medicina são integradas e não podem ser dissociadas. A psicologia, a política, a economia também não podem. Na verdade, a gente tem que funcionar como um todo, né? Verdade. Exato. Eu acredito bastante nisso. Vamos lá, sobre mais alguns dados, né? O CVV, Centro de Valorização da Vida, aumentou em 100% o atendimento durante a pandemia. Eles trabalham com voluntários. Você imagina a sobrecarga dessa galera que tem dado o seu tempo de maneira voluntária para o atendimento. Houve uma confusão entre isolamento social e distanciamento social. Isso, então vamos lá, vamos diferenciar. Explica aí, peraí, o que é isolamento e o que é distanciamento? O distanciamento é isso que a gente precisa para não ser contaminado, né? Você aí, 2 metros, eu aqui, sem ficar abraçando, sem ficar abraçando, sem ficar passando, abraçando, beijando, tal, muito contato próximo, coçando, pegando nas pessoas, coçando o olho. Que é uma coisa que o brasileiro faz muito, ele se coça muito. Coça demais. E daí, esse é um dos meios para contaminação. Então, mantém o isolamento. Então, por exemplo, eu, em especial, acredito que a gente, usando máscara e álcool, a gente tem como manter comércio aberto. Mas quando você faz reuniões em final de semana com familiares, e eu num outro momento aqui no DoutorCast, eu estava conversando com a doutora Érica, ginecologista, a gente brincou, olha, as pessoas acabam botando muito a culpa no cunhado. Por quê? Exato. Porque o cunhado, ele vem em uma reunião com a gente, de família, com o nariz escorrendo, e daí ele contamina todo mundo. E ele foi um grande vilão, né? Eu tenho que dizer, eu tenho 3 cunhados, então que eles ouçam isso. Sempre eles aumentam o risco de contaminação. Mas se eles fizerem um isolamento adequado, a gente diminui a contaminação da população em geral. Essa é a ideia. Então, isolamento e distanciamento são totalmente diferentes. Exatamente. E o isolamento, ele não implica em você ficar sozinho dentro de casa, trancado, né? Há outras formas, e a gente tem os meios eletrônicos hoje em dia. Tecnologia, por que não aprende a usar? Que é fantástico, isso aproxima às vezes todo mundo. Né? Eu acho que ia falar, olha só, eu tenho que largar um pouco de mexer no celular. Quando eu chego lá, meu pai tá lá, só na rede social. Meu pai tem 83 anos, tá lá, só na rede social, mandando mensagem pra família. Falei, meu Deus do céu, parece agora uma criança mandando mensagem, manda meme, manda brincadeira. E assim, aprendeu a conviver um pouco com isso. A gente tem que se adaptar às situações. É um momento de crise. Bauman falava, né, já em 60 que todas as crises alteram a sociedade sempre para melhor. E a gente tem que confiar que essa pandemia vai alterar a vida para melhor. Eu queria conversar com você rapidamente. Não sei se você atende esse tipo de grupo de pessoas, mas eu, estando na área da saúde, eu notei que médicos, enfermagem e profissionais da área da saúde vivenciaram momentos de extremo estresse. Talvez a gente esteja passando por um momento
um pouquinho já adaptamos, Sim. estamos melhores, mas isso foi muito importante. Você notou isso em consultório? Como é que é? Foi. Eu atendo alguns profissionais da área de saúde e realmente, no primeiro momento, eles se jogaram, né? Fizeram o que eles vieram para fazer, acho que seguiram a vocação deles e Mas o fizeram desgaste máximo. físico e mental foi muito incrível. grande. Muitos contraíram Covid, né? Alguns tiveram que ficar internados, Sim, a alguns gente teve pacientes. muitas perdas, inclusive. Não foi brincadeira. Mas olha, boas notícias. Hoje a gente está em maio, né? Hoje é dia 14, a gravação aqui desse DrCast. E é o que eu falei anteriormente. Acima de 60 anos, na UTI onde eu trabalho, eu não tenho pacientes. Isso quer dizer que a vacina está fazendo efeito. E agora, e profissional de saúde também. Profissional a gente quase não tem mais contaminados. Isso também cria uma barreira no atendimento. Se você vem para o hospital, você vai com maior tranquilidade, porque é um ambiente que agora tem maior segurança. Exato, mais tranquilo de se permanecer, né? E por causa disso, eu acho que o profissional está um pouco melhor, mas eles buscaram muito. Eu tive muitos profissionais que procuraram. Aumentou bastante a procura. Eu não estou fazendo propaganda não, mas eu não cobro dos profissionais de saúde até que a pandemia seja levantada, porque eu tenho a impressão que eles trabalharam com muito afinco, com muita dedicação, eles foram excepcionais durante esse período. Olha só. Sensacionais mesmo. A Fiocruz e a Fundação Getúlio Vargas, em parceria aí ligada à Fiocruz, consultou 1.829 profissionais de saúde no Brasil de 1º a 20 de março agora desse ano, e os dados indicam que a saúde mental dos médicos foi afetada negativamente pela pandemia em 85%. Em seguida vem a dos profissionais de enfermagem, mais ou menos 84, 85,4 e o outro 85,1, ou seja, indiferentemente, afetou os dois grupos. E os ACS, ou agentes comunitários de saúde, e também os agentes de combate às endemias em 75%, ou seja, todo mundo foi afetado, que o dobro, quando a gente pensa em saúde mental. E no começo, que a gente não tinha muita ideia do que se tratava, de como se cuidava, quais eram os medicamentos disponíveis, qual era o tratamento disponível também. Realmente eles foram muito afetados, dos mais afetados. Vamos um pouquinho sobre partes práticas. Então, assim, porque a gente já falou sobre que o problema existe, todo mundo deu para entender que o problema existe, mas vamos lá, traz pra gente um pouquinho de praticidade, como enfrentar os momentos de ansiedade, né? Então vamos começar com crianças, mudanças, o que a gente pode fazer para que a criança se sinta talvez mais tranquila e consiga enfrentar esse momento do isolamento? Primeiro de tudo, a gente tem que cuidar da gente, aquela história do avião. Põe a máscara primeiro em você. Se você está se sentindo ansioso também, desesperançado, prestes a entrar num quadro de depressão, de ansiedade, procura ajuda, procura atendimento. Entenda com o que você está se sentindo para depois cuidar dessa criança. Porque senão a gente corre o risco de ver repetido o que tem acontecido com muita frequência, que são crianças espancadas, crianças mortas. Não necessariamente porque os pais estavam em desequilíbrio, mas porque talvez não conseguissem dar conta do próprio. Crianças podem mostrar sinais de que estão evoluindo com ansiedade? Fala um pouquinho sobre sinais para que a gente fique alerta, porque se tiver, a gente precisa procurar. Isso. As crianças mudam o padrão de comportamento, então elas passam a se alimentar de forma diferente, elas vão ao banheiro de forma diferente, o sono fica alterado, ficam um pouco mais irritadas, mais infantilizadas, mais agressivas. Isso tudo é sinal de que alguma coisa não está boa. O rendimento escolar cai, mesmo à distância, eu sei que está comprometida a atividade escolar, mas o rendimento deles cai, as crianças ficam amuadas, aquilo que dava prazer passa a não ter, o cachorrinho que era o amor da vida da criança fica desinteressante. São sinais de que a criança está enfrentando um quadro de ansiedade. E perdas vão acontecer. E hoje é difícil de dizer uma família que talvez não tenha visto na sua proximidade um familiar ou um amigo que se foi. Sim. Por causa da pandemia. E como lidar juntamente com a criança na questão do luto? Eu isolo ela e não conto, eu mostro para ela, o que eu faço? Eu fico perdido, o que eu faço de orientação à criança? Sempre que chega um pai com uma questão como essa no consultório, eu pergunto para eles qual é a fé
deles, como eles professam essa fé. Isso é importante. Muito importante, porque ela vai dar diretrizes muito interessantes de como lidar com o depois. O que vai acontecer com essa vovó que morreu, com essa tia que desapareceu, com a professora que Às pode vezes ter... com um pai ou mãe, Às porque a vezes gente mais teve muitas próximo. perdas de jovens. Muitas Então a enlouquecedoras. fé seria importante pensando no pós. Isso. Como que a sua religião lida com isso? Então, para a minha religião, a alma da pessoa vai encontrar com Deus. Então, ensine isso para sua criança, transfira isso para ela. Ela tem que passar pelo rito do luto? Sim, por todas as fases, ela passa tanto quanto um adulto. Né? A Entendi. criança passa da mesma forma, só que para ela pode ser um pouco mais difícil se ela tiver menos informação a respeito daquilo que está acontecendo. É muito difícil quando uma criança chega e fala assim, mas qual que estrela que é a minha avó? É muito complicado isso. Então, as avós que viram estrela, os parentes perdidos que viram estrelinhas, é muito complicado, porque ela olha para o céu e ela quer ver ali algum sinal emitido por essa pessoa que é amada. E eu sinto que talvez um momento de luto como esse seja importante, talvez ter um profissional ao lado. Exato. E alguém que possa dar... A religião dá muito conforto para as crianças, para os pais também. Então é importante se as pessoas professam religião. Se elas não professam, então vamos tem outras maneiras de trabalhar sobre isso. Como você imagina que seja a morte? E explica para ela isso que vai acontecer. A minha fala talvez nesse momento é assim, sofrimento pode acontecer, ele vai acontecer diante disso e você não deve ficar sozinho, deve procurar ajuda. Isso pode te trazer direcionamento e focar no problema para que você consiga passar por isso de uma maneira melhor. Olha, é tanto assunto, eu tenho aqui papéis aqui, ó, o pessoal vai passando papel, pergunta e a gente não consegue terminar. Mas seria muito importante, talvez, num outro momento, a gente estar junto de novo, Estela. Foi um prazer demais estar conversando com você. É um tema que me deixou bastante empolgado nos últimos anos e é uma coisa que eu vou procurar cada vez mais aprender. Então, eu queria só que você encerrasse, talvez, dizendo, e aí, você trabalha onde? É em São José? Alguém pode te procurar? Pode. Te acha na rede social? Me acha, mais fácil pelo WhatsApp. E aí eu não sei se é mais interessante entrar em contato com vocês. Pode entrar, tem os meus... Se precisar, pode entrar em contato, a gente vai passar, mas assim... E se não for comigo, procurem um profissional da área da psicologia, é sempre muito importante, principalmente se vocês conseguem identificar alguma dificuldade com os filhos, conversa que com os é o seu maior foco também, que é o seu maior foco, né? Então, uma maior experiência, inclusive, de condução na parte de psicologia, na parte infantil. Eu acho que é extremamente importante. Não é tão terrível assim. Se você identificou, conversa com o professor, porque o professor é a pessoa que está mais em contato com o seu filho, logo depois de você. Se o professor não der conta disso, procura um profissional de saúde, né? Eu, qualquer outro profissional, são todos habilitados a lidar com isso, com essas dificuldades, com esses problemas todos, e não deixem de se cuidar. Os pais ótimo. Têm que se cuidar sempre, principalmente para poder cuidar das crianças. Legal. Gente, obrigado por você estar conosco aqui no DoutorCast. Sempre a gente vai estar falando sobre temas importantes na área da saúde e você é sempre nosso convidado. A gente vai ter outras oportunidades, né, de estar juntos. Então, continua nos acompanhando, nos segue aí, tá bom? E a gente vai estar junto para falar sobre outros temas importantes. Obrigado, Maria Estela. Deus abençoe sua vida. A nossa.